Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Alô, senhoras e senhores! 21 vezes os 10 mil deles no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Leonardo Levati e aqui ao meu lado, o nosso maestro Carlos Castrucci. Fala, Carlos! Fala, Léo. Vamos para mais um episódio aí hoje, hein? 21. Agora é maior de idade nos Estados Unidos já. Pois é, 18 no Brasil, por lá é 21. Que moral, hein? O nosso projeto ficando cada vez mais maduro. Olha só, vamos lá para os destaques de hoje. Pior do que tá, pode ficar, viu? Mais uma semana de queda, nosso dinheiro recuou para R$ 11.840. É a carteira deles. Ai, ai. Custo de oportunidade é o conceito da semana no nosso Beabá da Bolsa. No Ibovespa, o clima já é eleitoral. Caio Melo tenta conquistar o seu voto e as suas risadas também. O reality cast que faz o seu tempo render começa agora. A carteira deles. Senhoras e senhores, balanços. A nossa carteira tem um recuo de quase 1%. Recuou 0,9%. Como eu destaquei há pouco, R$ 11.840 é o que temos. O nome do projeto é autoexplicativo. Começamos com R$ 10.000. Ainda apresentamos aí um crescimento de 18,4% frente ao início do projeto. Mas da semana passada para essa, mais uma leve desidratação. Só que batemos o Ibovespa. Ibovespa teve um recuo maior de 1,6%. Operando a 95.478 pontos. O dólar apresentou uma valorização de 1,3%, R$ 5,64. Vamos lá com o nosso resumo da semana, o balanço de como foi. Carlos Castrucci. Bom, vamos começar então fazendo um mapeamento aqui, começando pelo mundo, tá? No mundo, de uma forma geral, apesar das incertezas que a gente continua vivendo, com o crescimento de novos casos de Covid-19, principalmente, em alguns países da Europa, além da proximidade cada vez maior com as eleições americanas, a gente teve até debate agora na terça-feira. É que você é generoso, você está classificando como debate aquilo que, meu Deus, foi difícil debater alguma coisa ali no encontro entre Joe Biden e Donald Trump. Mas enfim, segunda onda da Covid-19, o debate entre os candidatos às eleições norte-americanas, tudo isso... Bom, apesar de tudo isso, as bolsas ao redor do mundo operaram, no geral, no terreno positivo, tá? Com um destaque para o desempenho do S&P, que é um dos principais índices norte-americanos, que subiu mais ou menos 4,5% nessa última semana. Isso pode ser atribuído aos dados de atividade econômica divulgados ao redor do mundo ao longo dessa semana que a gente viveu, como o forte crescimento do lucro industrial chinês, que veio numa alta de mais de 19% em comparação com o ano anterior. A gente teve os PMIs, para quem não lembra, o PMI mede o desenvolvimento de determinadas atividades dentro de um mês. Então a gente tem PMIs de serviços, PMIs industriais e PMIs gerais que englobam tudo. E esse indicador veio melhor do que o previsto na maioria dos países do mundo e veio sinalizando crescimento na maioria dos países do mundo. Então isso deve ter ajudado as bolsas lá fora também. E teve também a divulgação de dados de emprego, não é, Carlos? Perfeito, e eles vieram melhores do que o esperado, principalmente na Alemanha, que é o motor da União Europeia, né? Mas eu acredito que o principal destaque que fez com que as bolsas lá fora subissem foi a melhora no sentimento com relação à possibilidade de uma aprovação de um novo pacote enorme de estímulos nos Estados Unidos, né? Mais dinheiro sendo injetado no mercado e mais dinheiro sendo injetado na economia real. É a muleta que está carregando, de certa forma, a recuperação econômica depois do auge dos isolamentos sociais que a gente viveu. E aí o raciocínio é bem direto e objetivo, né? Você injeta dinheiro na economia, aumenta a liquidez da economia, coloca a grana na mão das pessoas, isso tende a fazer com que elas consumam e em alguma medida a roda volta a girar. Agora, tem receio na parada também, né? Exato, Léo. O que acontece? Todos esses dados que eu falei são da economia atual, né? Passado recente. Mas o futuro da economia
ainda tem um receio muito grande com ele, devido à possível nova onda de restrições de circulação. A gente já está vendo certos movimentos dessa natureza na Europa. E isso a gente pode perceber, esse receio, né? Principalmente com a deterioração no preço de algumas commodities que funcionam como termômetro para a atividade global, como o cobre e o petróleo, por exemplo, que recuaram nessa semana mais ou menos 3,5% cada um. O petróleo que já estava a mais de $45, agora está negociando próximo ao patamar de $40, isso o petróleo Brent. Em contrapartida, quando a gente olha para o Brasil, o cenário não tá tão legal. Aqui tá um pouco mais difícil porque a gente tem o fator Brasil, além do fator externo, né? Então, assim, aqui a gente acabou descolando bastante da Bolsa Americana. O Ibovespa caiu 1,6% na semana, é uma diferença de mais de 6% com o S&P, né? O dólar atingiu esse patamar de R$ 5,64. Para quem não lembra, até acho que há 3 semanas atrás o dólar estava abaixo de 5,30, então foi uma alta muito forte. Mas o destaque negativo do mercado brasileiro fica para o mercado de juros, tá? Que apresentou uma alta generalizada nas taxas de médio e longo prazo. Com os prazos mais longos, como 9 anos, ultrapassando o patamar de 8% ao ano de juros. Você vê que é uma grande diferença quando comparado com a Selic, com o patamar atual, que gira em torno de 2% ao ano. Dá pra gente interpretar que o mercado está precificando essa possível desequilibrada na situação fiscal do país, né? Quer dizer, aumenta o risco de emprestar dinheiro para o Brasil se a questão fiscal for negligenciada ou colocada ou tratada no puxadinho, na base do puxadinho. Então, aqueles que cogitam emprestar dinheiro para o Brasil vão exigir um prêmio maior ao fazê-lo. Por isso que estão projetando lá na frente uma taxa de juros maior. É uma possível leitura? Perfeito, Léo. Até outro indicador que mostra isso foi a variação do Tesouro Selic no mês de setembro. É uma coisa que ninguém, eu acredito que imaginava, mas o Tesouro Selic apresentou rentabilidade negativa em setembro, de 0,46%. Isso por quê? Porque a demanda por Tesouro Selic pagando 2% ao ano está baixa, entendeu? Então as pessoas não acreditam que os juros do Brasil, que condiz com o risco de se emprestar para o Brasil, é de 2%. Os juros talvez tenha que ser um pouco mais alto, tá? E isso, voltando ao que você colocou, porque existe uma percepção cada vez maior de risco fiscal no Brasil, né? Um risco de que a saúde brasileira, a saúde financeira brasileira se deteriore. E o que acrescentou mais medo com o fiscal do Brasil foi essa recente proposta da renda cidadã, mas não o renda cidadã em si, mas a fonte de financiamento com precatórios, recursos dos precatórios e recursos da educação. É complicado isso, né? O que é precatório? Tá, você tem um dinheiro a receber do Estado, né? A justiça determinou que, em função do que você foi lá e registrou, denunciou, provou, o Estado tem que te ressarcir, tem que te pagar alguma coisa. Você tem um precatório. Você entra numa fila para receber esse dinheiro do Estado. E aí um dos mecanismos colocados para sustentar, colocar de pé o Renda Cidadã seria usar os recursos dos precatórios. É uma coisa assim que parece ser uma jabuticaba, né? Você olha para esse negócio e fala, como é que essa conta vai fechar? É quase uma rolagem de dívida para você financiar outra coisa. O mercado reagiu muito mal. Perfeito, Léo, você colocou muito bem. O precatório, ele é uma dívida, então é como se o país estivesse deixando de pagar suas dívidas para fazer um programa de transferência de renda, entendeu? Ou seja, de certa forma, ele está dando voltas no orçamento para aumentar gastos sem cortar outras despesas. Ele só vai pegar dinheiro que ele vai ter que pagar de qualquer jeito, postergando lá na frente e usando ele hoje. Então você aumenta cada vez mais o endividamento do país com uma proposta como essa. E isso sinaliza uma falta de compromisso com a melhora da saúde financeira do país. Por isso esse estresse ao longo dessa semana. Além disso, aparentemente existe uma perda de credibilidade do Brasil perante os investidores. Os investidores estão acreditando cada vez menos no compromisso com a agenda fiscal do país, porque esse não é o primeiro episódio, a gente já teve outros. E você vê que mesmo com o governo voltando atrás dessa fonte de financiamento para o Renda Cidadã,
o dólar e os juros continuaram mais altos do que antes desse fato, entendeu? Então o mercado já, de certa forma, não acredita que a solução vai vir de uma atitude de responsabilidade fiscal, mas sim de outra tentativa de volta no orçamento, por assim dizer. E você tocou num ponto importante que é o da credibilidade, né? Cada vez que o governo dá uma derrapada e sugere um modelo de financiamento que não está alinhado com o compromisso fiscal, isso vai fazendo com que a credibilidade do governo seja desidratada. E o mercado tem memória. Ele olha e fala, pô, já não é a primeira vez, já não é a segunda, já não é a terceira. Você vai esvaziando a confiança que o investidor tem no país. Mas bom, nem tudo é ruim, tá, gente? Então agora vamos falar um pouco de dados positivos aqui no Brasil. A gente teve algumas sinalizações de uma recuperação econômica ainda mais rápida da economia brasileira do que o antes previsto. Primeiro, a gente teve a primeira alta na arrecadação com impostos. O governo arrecada mais impostos quando ele não sobe a tributação, né, a alíquota de imposto, quando as empresas estão gerando mais lucro, porque os impostos vêm em cima de lucro, em cima de consumo e assim em diante. Então isso indica que a economia está acelerando. Segundo, a gente teve dados de emprego melhores do que o esperado. Taxa de desemprego continua alta, mas veio abaixo do previsto. E a gente teve a criação de mais de 200 mil empregos no último mês. Então isso é positivo, principalmente o setor de construção civil, que está relativamente aquecido. E por último, que vale destacar aqui, os mesmos PMIs que eu citei lá em cima, aqui no Brasil, vieram muito altos e estão entre os melhores do mundo nos últimos 3 meses. Então, assim, a economia aqui realmente está acelerando. O cenário econômico de curto prazo é bom. E você, como investidor, tem que ser craque na hora de enxergar oportunidades. É o caso? Bom, vamos lá. Isso eu vou complementar agora, porque esse é o típico cenário onde eu gosto de comprar ações, tá? Ações de boas empresas, é claro. Por quê? Primeiro, vou recapitular aqui rapidinho quais são os fatores que impactam a definição de valor de uma empresa. O primeiro é as perspectivas de lucros para os próximos anos. Esses são dados financeiros que envolvem cálculos, que envolvem razão, não emoção, e dependem mais da empresa especificamente do que de fatores externos. Os fatores externos é claro que influenciam, mas a empresa influencia mais ainda. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, taxa de juros livre de risco de longo prazo, tá? E o terceiro, prêmio de risco para se investir na bolsa de valores. Se eu entendi bem, a primeira ideia ou o primeiro pilar, perspectivas de lucro, a gente está falando de uma questão técnica. Agora, quando a gente olha para a taxa de juros livre de risco de longo prazo e mesmo o prêmio de risco para se investir na bolsa, a gente está falando de duas variáveis que vão responder muito às emoções do dia a dia, ao curto prazo. Então aqui são dois pilares mais de emoção, enquanto o primeiro é mais de razão. Perfeito, Léo, você colocou muito bem aqui, porque o que acontece? A taxa de juros de longo prazo do Brasil envolve o quê? O risco Brasil, o risco fiscal Brasil. Mas se você analisar o mercado de juros, você vai ver que assim, a taxa de juros subiu muito nos últimos tempos, sem o fiscal ter efetivamente se deteriorado, porque é com o medo de que o fiscal se deteriore, entendeu? Então você envolve muito sentimento aí. E o prêmio de risco para se investir na bolsa é a mesma coisa. As pessoas ficam mais receosas de investir na bolsa, elas vão exigir um prêmio maior para valer a pena sair da renda fixa e ir para a bolsa. Então isso também é um dado muito sentimental. Então, só voltando, a gente tem as 3 variáveis aqui: perspectivas de lucro, taxa de juros de longo prazo, prêmio de risco. O lucro, como vocês já sabem, impacta positivamente na definição de valor. Agora, quanto maior for a taxa de juros e quanto maior for o prêmio de risco, pior é para o valor da empresa. Bom, e como que está o cenário atual? Primeiro, os lucros, que é algo palpável e menos volátil, estão cada vez com perspectivas melhores, tá? Porque a economia está cada vez se desenvolvendo mais. A gente tinha um cenário muito mais nebuloso durante o começo da pandemia, né, com os isolamentos, do que agora. Agora a gente consegue projetar com mais precisão. E, em contrapartida, taxa de juros de longo prazo, risco Brasil, está com um sentimento péssimo, então ela está muito alta. E o prêmio de risco também está alta, com o medo de se investir na bolsa nesse momento. Com isso, a gente tem o dado que é palpável, que é o lucro, positivo,
E os outros dados, que são sentimento, impactando o valor das empresas. Então, o preço das empresas agora, eles estão deprimidos, eles estão lá embaixo, não por causa dos fundamentos das empresas, mas porque o medo tá grande, entendeu? E com os fundamentos claros lá pra frente, esse é na minha opinião, claro, é uma grande oportunidade de você comprar bons fundamentos em um momento de medo, entendeu? Porque esse medo vai passar. E quando esse medo passar, mesmo com os mesmos fundamentos das empresas, os preços delas tendem a subir. Pegou aí, né? A distância em função desse cenário entre preço e valor está aumentando. E nesse caso, para baixo. O preço está cada vez mais deprimido, desidratado, enquanto o valor, que dialoga demais com o primeiro pilar, a ideia do lucro que a empresa pode gerar ou vem gerando, o valor continua ali em cima. E aí, com essa distância aumentando, no longo prazo, imagine o ganho que não se pode ter a partir do momento em que o preço vai começando a convergir com o valor. Os 10 mil deles. E agora a gente faz o balanço das empresas que mais chamaram a atenção na carteira da semana passada. Para essa, a que mais cresceu foi a IRB. Mais um crescimento muito expressivo da IRB, para desespero do Ibovesta, que adorava maltratar a IRB nos seus esquetes de humor, mas a IRB conseguiu um crescimento aí de 14,4%, e a tendência, assim, pouco a pouco, é a IRB ir recuperando a credibilidade, a crença nos seus papéis, à medida em que a situação financeira da empresa vai se mostrando mais sustentável, vai parando de pé. É bem por aí, né, Carlos? Perfeito, Léo. A IRB só continua a sua tendência de alta que a gente conseguiu ver na última semana, e agora a gente tem que esperar sair o resultado do terceiro trimestre para a gente ver como que efetivamente os resultados estão acontecendo, né? E eu acho que uma sinalização muito positiva que veio essa semana foi a seguinte: a IRB emitiu um valor em dívidas para cobrir com aquele problema regulatório que ela estava. E essa dívida, ela tem o rating, né? O que é? O quanto as agências especializadas, e aí a gente tem S&P, Moody's e assim em diante, acreditam que é o risco de crédito da empresa. Quanto maior o rating, menor o risco de crédito da empresa. Vale a pena, né? Você tem mais chance ali de receber o dinheiro de volta. Quanto menor o rating, mais alto é o risco de se emprestar dinheiro para a empresa. E no caso da IRB? Então, no caso da IRB, o rating veio BRAA. O que significa? É o rating mais alto para uma empresa brasileira, entendeu? E como a IRB estava sendo negociada a valores quase de uma empresa que estava falindo, quando você recebe esse rating, que é o máximo do Brasil, você vê que a empresa realmente está sólida financeiramente, entendeu? Isso é uma sinalização super positiva para a empresa. Eu queria dividir com os ouvintes uma coisa que no episódio passado me chamou a atenção. Eu fui dar uma olhada e, aprendi com isso. Porcentagem, né? Salvo engano, o crescimento na semana passada foi de 20%, né? Você fala, cresceu 20%. Só que as ações da IRB estavam sangradas. Então, por exemplo, estavam custando, sei lá, R$1. Passou a custar R$1,50, o crescimento foi de 50%, valorização de 50%, mas um valor muito baixo. Então, claro, né? Apesar de ser um crescimento super interessante, 14,4%, não custa lembrar que as ações estavam muito sangradas, então ainda não é o valor que o Carlos projeta para as ações da IRB, mas ela vem numa recuperação. Do outro lado, a empresa que menos cresceu, e falamos muito nela na semana passada, foi quando o Carlos apresentou a tese a partir da incorporação da Unidas por parte da Localiza. Estamos falando da concorrente dessa incorporação, a Movida, que recuou em 7,7%. Você deixou muito clara a tese da semana passada para essa, Carlos. Tem alguma razão especial que justifique esse tropeço da Movida? Não, eu acho que aqui nesse caso é mais essa explicação macro que eu dei ali em cima. Esse aumento na percepção de risco fez com que a precificação da Movida ficasse pior, mas os fundamentos se mantêm os mesmos, não tem nenhuma novidade sobre a empresa. Beabá da Bolsa. Dizem que toda escolha é uma renúncia. É um jeito poético de falar do que é custo de oportunidade. Deixa eu passar para o especialista aqui. Que história é essa de custo de oportunidade, Carlos? Bom, custo de oportunidade, como o nome sugere, né? É o custo, é o que você deixa de ganhar quando você faz determinada escolha, entendeu? E aqui eu vou trazer dois cenários, tá? Primeiro para o cenário
de uma empresa. O que é o custo de oportunidade de uma empresa? Quando ela entra em algum projeto novo, ela tem um retorno esperado nesse projeto. E qual que é o custo de oportunidade dela de entrar nesse projeto, caso esse projeto dê errado? É o que ela poderia deixar esse dinheiro aplicado, por exemplo, na taxa Selic. Hoje em dia o custo de oportunidade é mais baixo. Então, no caso de uma empresa, ela está indo para o risco de um projeto que pode ter um retorno para ela de 20%, e o custo de oportunidade dela é 2%. Ou seja, se der errado, ela deixou de ganhar esses 2%. Tá? Ó, e um exemplo que eu posso trazer aqui para o investidor. Imagina que a gente tem um retorno esperado de 20% no Ibovespa para os próximos anos. Você tem aqui duas opções. Uma opção é você investir na bolsa e a outra opção é você deixar o seu dinheiro na Selic, por exemplo. A opção que você vai tomar, você vai estar abrindo mão da outra opção, como o Léo colocou muito bem aqui. Então, se você não investir, por exemplo, na bolsa por medo e a bolsa realmente entregar esse retorno, você está deixando na mesa um retorno de 20% ao ano. Esse é o seu custo de oportunidade, é o custo que você teve por deixar de aproveitar um projeto que era interessante. Eu gosto muito de pensar nesse contexto assim, por exemplo, você trabalha hoje, você ganha, sei lá, vai R$2.000 por mês. Aí você recebe uma proposta para ganhar R$4.000 por mês. Você fala, pô, qual que é o meu custo de oportunidade? Nenhum, eu vou deixar de ganhar 2 para ganhar 4. Mas é legal pensar no custo de oportunidade como um conceito complexo também, porque tudo bem, por um lado, do ponto de vista financeiro, você está deixando de ganhar 2 para ganhar 4, é muito bom. Mas você pode ter outros custos de oportunidade. De repente você ganha 2.000 trabalhando a um quarteirão da sua casa e agora você vai ter que se deslocar mais na cidade. É um dos custos de oportunidade. De repente a sua carga horária vai aumentar muito, então outras horas que você tinha livre para dedicar para outras coisas agora estão comprometidas. É muito legal, sensacional. Um dos conceitos que mais me chamam a atenção por não ficarem circunscritos ao mercado. Você pode aplicá-lo em outras frentes da vida. Nas redes sociais, siga a gente, @os 10 mil deles. Carlos, você já sabe em quem que você vai votar esse ano? Não pode esquecer que tem eleições municipais, hein, meu garoto? Meu voto é secreto, Léo. Tá certo. O meu também, a gente sabe, voto é secreto, democracia séria é assim. Mas o meu voto pro quadro mais engraçado do mundo dos podcasts vai pro... Ibovespa! Ibovespa! Pessoal, começaram elas, tão aguardadas e esperadas, bom, pelo menos pelo quadro de humor desse programa, as eleições. Como piada pouco é bobagem, tô falando ao mesmo tempo das municipais e a dos Estados Unidos. Pelo nosso Brasilzão tiveram 19 candidatos que se registraram com o sobrenome Obama. Imagina o cara da Justiça Eleitoral, viu? Vocês não podem se registrar com esse nome não. Aí eles respondem, yes, we can. 17 usaram Maluf no sobrenome, sem ter esse nome de verdade. Quer dizer, roubaram o sobrenome do cara. Mas aquela coisa, né? Ladrão que rouba ladrão, 100 anos de perdão, enfim. E o que dizer da Capitã Cloroquina? Se ganhar a eleição, pode fazer várias coisas, menos cuidar da Covid. Nessa onda, partiu se candidatar, pessoal? Criei uns slogans aqui pra te indicar em quem votar. Pra mudar o Brasil, vote no Léo dos 10 mil. Para o futuro não ficar deplorável, vote no Carlos da renda variável. Pra mim é ainda mais fácil. Pra mim, ó, eu caio, mas me levanto. Farei o mesmo com essa cidade. Gostaram? Indo para as terras norte-americanas, Donald Trump pode ter deixado de pagar imposto de renda em 11 anos. Tadinho, aquele quase não tem dinheiro, né? Nos documentos ainda consta que em 2 anos o Trump gastou $70 mil para cuidar do cabelo. Pô, Trump, me manda um zap aí que eu te passo o endereço do meu barbeiro. 15 conto só. Eu sei que você vai falar, but I'm prettier than you, Ibovespa. Mas pelo menos você economiza, né? Vai ter bastante Trump e Biden no Ibovespa, pode ter certeza. Ainda mais que as bolsas veem essa eleição acirrada e pensam, só tem esses dois mesmo? Putz, cadê o Castrucci? E aí despencam. Aqui no Brasil a gente tá melhor. Essa era a piada, gente. Querem fazer um novo programa social e para isso tirar grana de precatórios, que são dívidas que o governo precisa pagar. Muitos especialistas dizem que isso pode ser considerado pedalada fiscal. Sim, meus caros, mais uma.
tanta pedalada no nosso país que a gente vai perder o posto de país do futebol e vai virar o país do ciclismo. Já que estamos em época de eleição, o jogador Robinho se animou para 2022, ele que é considerado o rei das pedaladas. Nem preciso falar que o mercado detestou essa ideia. Até agora, Renda Brasil e Renda Cidadã só renderam polêmicas mesmo. Vamos aguardar os próximos capítulos. A meta era substituir e acabar com o Bolsa Família. Por enquanto, estão acabando com a Bolsa de Valores, isso sim. Já seguiu a gente nas redes sociais? Vai lá no @os 10 mil deles. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao final de mais um episódio aqui dos 10 mil deles. Você que segue a gente lá no Instagram, fica ligado. Eu vou falar uma coisa, hein? Você tá dando um show lá no Instagram, hein? Ninguém te segura, tá ficando um nojo de comunicação o Carlos aqui, mandando bem demais por lá. Vários conteúdos interessantes, vários vídeos conceituais que te ajudam a entender esse mundo complexo do mercado, que fica menos complexo através dos conteúdos que o Carlos tem gravado por lá. Vale muito a pena, gente. Se você não segue, não deixa de seguir. @os 10 mil deles, esse 10 numeral. Você falou há pouco, Carlos, que a IRB emitiu um volume substancial de reais em dívida. E, se eu não me engano, o termo técnico para isso é debenture. Uma empresa vai emitir debentures, ou seja, títulos de dívida para financiar os seus projetos, para conseguir liquidez. Qual que é a característica principal da debenture? Dá para dizer que ela seria meio que um tesouro direto da empresa privada? Léo, assim que acontece. Os títulos de dívida têm vários nomes diferentes, né? Então, por exemplo, quando você empresta dinheiro para o banco, o nome dessa dívida é um CDB, entendeu? Quando você empresta dinheiro para o governo, é um título público. Agora, quando você empresta dinheiro para a empresa, você tem dois principais, tá? Você tem a debenture e você tem a nota promissória. Qual que é a diferença entre os dois? A nota promissória são dívidas de curto prazo, a debenture são dívidas obrigatoriamente maiores do que um ano, entendeu? Então é uma dívida de curto prazo contraída pela empresa. O nome é difícil, mas é simplesmente uma dívida e a vantagem dela é que ela é regulada. Como ela é oferecida a mercado, né? Ela é regulada por CVM e assim em diante. Então você tem várias informações, várias descrições, porque ela é oferecida para um público, ou para o público em geral, ou para investidores qualificados. Então, não é o banco emprestando, não é uma pessoa que entende muito bem de empréstimos emprestando. São pessoas que correm certo risco, porque o risco de crédito sempre existe. Então a debenture está lá com esse nome complicado, mas é só um título de dívida de uma empresa. Agradecendo você pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia aqui. Fique conosco. Se você achou que esse episódio fez diferença para entender mercado financeiro, ajuda a gente a divulgar e a fazer com que o conteúdo chegue a mais pessoas, combinado? Apresentação e edição Leonardo Levati, os comentários do nosso Carlos Castrucci, produção de Caio Melo, mídias digitais, identidade visual Matheus Fernandes, sob o comando aí, as diretrizes do responsável pelo marketing deste projeto, Matia Mistro. Carlos, missão cumprida, apita o árbitro, até uma próxima. É isso, gente, ó, fezinha pra subir na semana que vem, hein? Tá na hora, já acho que foram 3 ou 4 semanas de queda, já tá difícil explicar a queda, tá na hora de explicar um pouquinho de alta pra renovar aqui o fôlego. É isso, espero você semana que vem, um abraço. Tchau, gente. Semana que vem tem mais, os 10 mil deles. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto.
O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.